Vocês estão me ouvindo? Boa noite, então. Boa noite para vocês. Eu sou a professora Gabriele, vou dar aulinha de literatura nessa sexta chuvosa, né? Vamos então curtir esse momento de literatura. Tudo certo por aí? Quero saber. Todo mundo bem? Então, vamos começar a nossa aula, tá? Então, hoje a aula é sobre movimentos literários. Poesia praxis, tá? Dentro dos movimentos, a poesia praxis. Meu e-mail tá aqui no slide, tá? gabrielealcunha.gmail.com. Para qualquer dúvida vocês entrarem em contato, tá? A gente também tem um monitor que hoje não pôde estar presente. Então, se ficar alguma dúvida, é só chamar ele lá no grupo depois. E também podem me mandar um e-mail com as suas dúvidas, tá? Estamos sempre à disposição para ajudar vocês. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, vamos relembrar a aula da Prof. Nick da semana passada sobre concretismo. Foi lá nos anos 50. Então, qual foi o contexto histórico do concretismo? Foi lá na era JK, tá? Estava acontecendo ali a construção de Brasília, chegou a TV, tá? No Brasil, então tava um boom assim de programações e novidades. E o lema dessa época aí do JK era 50 em 5 anos, né? Então, evoluir 50 anos em 5, tá? Quais eram, então, as características do concretismo, tá? A negação dos versos tradicionais. Eles não respeitavam aquela poesia com uma métrica, com uma rima, com uma metrificação, tá? Eles iam contra isso, eles negavam e era um movimento contrário, tá? Eles usavam também muita imagem, que é visual, mas eles usavam os poemas como um produto, como um objeto para dizer as coisas, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente ler depois e relembrar. No concretismo, a gente tem a participação ativa do leitor na interpretação dos poemas, tá? Por exemplo, esse aí da velocidade. Para te interpretar a velocidade, o leitor precisa participar, né? Para ver o velocidade, né? Para entender isso. Então, é uma troca com o leitor e o autor, tá? O que eles usavam também? Linguagem direta nesses poemas, né? Era uma linguagem super objetiva e coloquial, tá? Usavam, às vezes, esse é o termo agora, depois eu lembro e falo. Eles usavam uma nova sintaxe, tá? E novas formas de distribuir esse texto. Eles usavam muito da artes visuais para estabelecer os poemas deles, tá? Eles eram academicistas, os concretistas, tá? E o que a poesia praxis e o neoconcretismo também vai contra esse academicismo do concretismo, tá? E eles usavam aqueles poemas pequenininhos que o Oswald de Andrade lançou lá na primeira fase do modernismo, que eram uns poemas pílula, tá? Poemas pequenininhos, que é uma característica, então, trazida lá do modernismo da primeira fase, tá bem? Os principais autores que a gente tem nesse momento são os irmãos Augusto de Campos e Haroldo de Campos e o Décio Pignatário, tá? Olha aí o poeminha do Décio Pignatário, que estava ali no auge das vendas de Coca-Cola, todo mundo bebendo Coca-Cola, era legal beber Coca-Cola, e ele fez beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco. Caco, cola, cloaca. Né? Vocês sabem o que é cloaca? Então, é o canal intestinal. Então, Coca-Cola vai lá. É isso. Então, esse é o Décio Pignatário, tá? Com Coca-Cola. O outro que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada é que não, o concretismo ele não tem um teor tanto social, apesar de aparecer. Não é uma característica
do concretismo. A gente vai ver esse caráter social dentro da poesia praxis, tá? Não tem essa característica dentro do concretismo, apesar de aparecer poemas como esse aqui, que trazem uma reflexão social, tá? Sobre Coca-Cola, sobre o consumo em massa, sobre produção, tá? Olha esse aqui, exemplo. Quis mudar tudo. Mudei tudo. Agora pós tudo, tudo mudo, tá? Esse é outro exemplo. Agora, então, vamos para a poesia praxis, que surgiu lá em 1962, com Lavra Lavra, de Mário Chamy, tá? Que era um manifesto didático para a poesia prática. Qual era o contexto histórico, então, que estavam vivendo lá em 62 aqui no Brasil? A gente teve uma greve geral dos trabalhadores, tá? Em 63. Aí, lá em 64, tivemos um golpe militar que derrubou o presidente João Goulart, tá? E tivemos a conhecida ditadura militar, tá? Lá em 64 a 85, o que não aparece diretamente na nossa poesia praxis, né? Nem no concretismo. Não vai aparecer muita coisa sobre. Pode aparecer mais na poesia praxis do que no concretismo, porque o concretismo não expressa a ideia social. A poesia praxis já tem mais um teor ideológico por trás das poesias, tá? O que mais estava acontecendo? Então, o Congresso aprovou a lei da inelegibilidade, que aí era uma função de não permitir que novos candidatos se candidatassem. Só quem compactuava com as ideias da ditadura militar. Então, eles aprovaram essa lei para meio que fechar ali a galera da política, o que é absurdo, né? Um tempo depois, essa lei caiu por terra. Então, estava aí nesse cenário de complicado, né? Tava se dizendo. Mas ali quando começou, quando o Mário Chamy lançou Lavra Lavra, tava calminho, ainda não tinha acontecido o golpe militar, tá? Foram 2 anos, 3 anos depois. 2 anos, na verdade. Então, vamos ver as características da poesia praxis, tá? Eu vou tomar uma água, porque senão daqui a pouco eu tô rouca. Então, quais são as características da poesia praxis? Eles tinham uma produção de poemas que permitia, né, múltiplas interpretações. Que nem lá no concretismo, que a gente tem a participação do leitor para interpretar. Mas aqui os poemas, eles dão margem para te interpretar de várias formas, tá? Ficou desconfigurado aqui. Agora eu explico para vocês. Outra característica é a rejeição do formalismo do academicismo concretista, que eles eram academicistas. Aqui a galera já quer trabalhar uma coisa mais social, tá? Eles valorizavam mais o conteúdo do que a forma. O que lá no concretismo eles valorizavam mais a forma daqueles poemas, tipo aquele poema que a professora Nick mostrou na última aula, que é luxo, 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 e são vários luxos pequenininhos que formam a palavra lixo grande. Então, eles traziam uma reflexão com a imagem. Aqui, na poesia praxis, a gente busca uma valorização maior do que se está se dizendo, do que a forma em si, do que é posta aquele poema, tá? A poesia era visual também, tá? E muito social. O Mário Chamy, que foi o fundador, né, da poesia praxis, ele dizia que a palavra objeto lá
do concretismo, perdão, a palavra objeto do concretismo, ele queria fazer justamente o contrário. Ele queria trazer uma palavra energia para os seus poemas, tá? Uma matéria-prima transformável, algo como energia que se pode sentir, transformar e se mutar. Era essa a ideia da poesia praxis, tá? E eles também tinham a participação ativa do leitor. Não é porque eles eram contrários ali ao concretismo que eles não carregaram características, tá? E eles tinham poemas subjetivos. Aqui eu trouxe o significado de praxis. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Não enxergo. Nem vocês. Aumentou aí para vocês também? Tirei um printzinho ali da tela com a definição de praxis. Então, é um substantivo feminino e a primeira definição é prático, prática, ação concreta, tá? E a segunda é parte do conhecimento voltada para as relações sociais e as relações políticas, econômicas e morais. Então, a poesia praxis tem muito da sua definição, né? Qual é a definição? Relações sociais, reflexões políticas, econômicas e morais, tá? Então, que trazem reflexões sobre esses aspectos. Então, o significado vale muito nesse caso, da palavra, tá? E a praxis está muito ligada também ao marxismo, mas não tem ligação com a poesia praxis, tá? Então, aqui na poesia praxis, o conteúdo importa mais do que a forma. Então, ficou bem desconfigurado, que pena quando eu salvei o slide, mas aqui, ó, a flechinha de palavra objeto, tá? Deveria estar apontando para leitor passivo. Então, na poesia concreta versus a poesia praxis, que tem a palavra energia, aqui na objeto a gente tem um leitor passivo, que por mais que interprete, ele interpreta aquela poesia sendo, né, ele é levado a interpretar o que o autor quer que ele interprete. Já lá, aqui na poesia praxis, a gente tem um leitor que pode transformar o significado. Então, palavra energia. Aquele autor pode transformar o significado dos poemas, tá? Vamos para os nossos principais autores. Trouxe 2 hoje, jogo rápido, que é o fundador, esse aqui é o primeiro, o Mário Chamie, esse senhorzinho querido, tá? Que viveu de 1903 a 2011. As principais obras dele são Espaço Inaugural, de 55, O Lugar, Os Rodízios, de 58. Ele era concretista, mas ele saiu aí do concretismo e lançou Lavra Lavra, com vários poemas, então, com essa ideia da poesia praxis. E no prefácio, ou prefácio, não sei, não lembro agora qual parte do livro, que ele fez ali um manifesto didático para explicar, então, a poesia praxis, tá? Outra obra dele importante, Nauto Normal, Plano Plenário, Objeto Selvagem, Horizonte de Esgrima, de 2002. Então, ele escreveu até os dias atuais, hein? Quais são as características aí do fundador, né? Ele fundou o movimento da poesia praxis. Ele é o cara que teve a ideia, tá? E chamou mais uma galera para escrever com ele. Nesse formato aí, nessa ideia, assim, concordado de... Então, características: produção de múltiplas interpretações, temas sociais e políticos, e o Mário Chamie tinha neologismos. Ele criava palavras. Então, dentro dos poemas dele, ele juntava palavras para criar algo. Então, ele usava muito de neologismos, tá? Não esqueçam, neologismos, criar palavras que não existem através de outras, tá bem? Eu trouxe um vídeo
só que não vai rodar no slide. É um videozinho dele, mas eu vou tentar espelhar minha tela, vamos ver se eu consigo. Acho que não dá, né? Eu vou conseguir aqui. Não sei se eu vou conseguir. Espera aí um momento. E vai lá. Quando eu salvei, desconfigurou todo o meu slide. Vamos ver se vai dar agora. Agora deu. Ó, vamos ver então o vídeo. 5 minutinhos. Para conhecer melhor o Mário Chamê. Esse mês a literatura brasileira perdeu Mário Chamê, intelectual combativo, sempre disposto à polêmica. Foi criador de uma das últimas tendências de vanguarda do país, a poesia praxis. Poucos escritores foram tão prejudicados por polêmicas literárias e extraliterárias quanto Mário Chamê. Nascido em Cajobi, no interior de São Paulo, o poeta estreou na literatura em 55 com o Espaço Inaugural. Mas foi em seu segundo livro de poemas, Lavra Lavra, de 62, que Chamê lançou o Manifesto da Poesia Praxis. Considerado uma dissidência do concretismo de Décio Pinhatari, dos irmãos Haroldo e Augusto de Campos, a poesia praxis propunha vincular a experimentação formal a um contexto social, dotando a vanguarda de uma dimensão política mais efetiva. Os poemas de praxis, os jogos de palavras e os paralelismos fonéticos deveriam estar subordinados a uma pesquisa de campo sobre os termos utilizados no mundo do trabalho, como a lavoura em Lavra Lavra ou o universo operário, como no livro Indústria, de 67. A poesia praxis ganhou adesões iniciais de poetas como Cassiano Ricardo e Armando Freitas Filho, e sua técnica de permutar palavras está presente, por exemplo, na letra de Construção, em que Chico Buarque faz variações sobre termos associados ao cotidiano de um operário da construção civil. Subiu a construção como se fosse sólido, revelo da mapa com paredes mágicas, tijolo com tijolo, um desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e trávego. Mas a poesia praxis permaneceu sendo o exército de um homem só. Sem um grupo coeso ao seu redor e com seu temperamento polêmico, às vezes debochado e agressivo, Chamie se isolou da vida literária. Nós hoje realmente trabalhamos exatamente sobre o simulacro, a simulação. Eu diria até que estamos tão repetitivos que temos que conviver até com uma certa tropicália brilhante e competente, mas requentada, que é a tropicália 2, por exemplo. É preciso ter a coragem de dizer essas coisas. No final dos anos 70, como secretário municipal de Cultura, Chamie criou o Centro Cultural São Paulo. E o fato de participar de um governo nomeado pelo regime militar serviu de pretexto para que as rivalidades literárias se transformassem em hostilidade política. Eu assumi a Secretaria de Cultura aqui em São Paulo dentro de determinadas condições e no momento da anistia geral. Naquele momento, adversários literários, adversários políticos, não eu, porque eu não sou político, eu assumi aquele cargo. Era na gestão do Reinaldo de Barros. Do Reinaldo de Barros. E essa coincidência também, né? Num momento em que o governador de São Paulo era o Paulo Maluf. Não tem nada a ver com o Paulo Maluf, não fui secretário de Paulo Maluf, fui secretário de Cultura, retomei o projeto do Mar de Andrade, os meus colaboradores eram de esquerda, de centro, desde que tivessem competência determinada. E isso gerou, em relação a mim, uma animosidade extraliterária, que me prejudicou profundamente. Isso não impediu que Chamie continuasse produzindo sua poesia, sempre fiel à estética praxis, e ensaios de grande erudição e imaginação crítica. Casado com a designer Émilie Chamie e pai da cineasta Lina Chamie, no final da vida
Então, esse foi o vídeo. Vocês conseguiram entender? Porque a Franciele disse que estava com eco. Vou botar a apresentação de volta, então. Então, eu trouxe esse vídeo para vocês conhecerem um pouquinho melhor o Mário Chamy, tá? Qual era aí a intenção dele com a poesia Praxis. E ele era, né, contra... Não tinha muita gente aí do lado dele. Eu trouxe alguns trechos, tá? Pra gente ver. Aqui eu trouxe uma fala dele. Ele se afastou ali do modelo concretista para lançar mesmo a poesia Praxis, que era uma ideia para se engajar com as ideias sociais e políticas, tá? Então ele diz o seguinte: praxis, fazer e refazer constantemente as coisas, os signos, as pessoas, as emoções, os sentimentos, as palavras, em busca de novos, surpreendentes e contraditórios significados, porque o mundo não é uma inércia adormecida, o mundo não é uma lesma que tomou Lexotan, o mundo é uma coisa vigorosa, tá? E com essa obra ele ganhou o prêmio Jabuti em 63, tá? O que tem na página aqui, 114 do Lavra Lavra, diz o seguinte: as palavras são corpos vivos, são vítimas passivas. Não, desculpa, as palavras não. Não, tá certo, li certo, eu que estou enxergando, não. As palavras são corpos vivos, são vítimas passivas do contexto, tá? Então, ele via um significado muito vivo e expressivo nas palavras, tá? Não são vítimas do que é dito, são coisas ativas. Essa era a ideia ali do Mário Chamy. Trouxe alguns poeminhas dele para a gente conhecer qual era a ideia, né, de tudo isso que a gente discutiu. Então vamos lá ver. Arado, um talho, o leve risco talha a terra, e a garra vira a terra e leva o barro para a via de grama e pedra. Nem malho, a fina serra fende o tronco, e a foice corta o tronco e mostra a polpa. Para o dia de sol e faca. Não fundo raso, corte trilha. O solo e o sulco sulca, e o solo rompe o lodo. Para o rio, fio de água e musgo. Nem branco, o duro aço rasga a carne, e o rasgo marca a faca e deixa a terra para o rio, para o cio de fêmea e seiva, tá? É quase um trava-língua, né, que a gente vai... Mas aqui ele fala sobre o arado, tá? E aqui eu não consegui trazer uma marcação, mas se a gente vê de lado, é tipo uma... Como é que se chama? Tipo que tu... Quando tu vai plantar as sementes. É tipo uma imagem que aparece desse poema da garra daquela ferramenta que se usa para plantar as sementes, tá? Então vamos ver Siderurgia SOS. O que ele fala? Qual é a ideia desse poema, então? Sidero ouro, sidério, opus horário. Ele bota em maiúsculo todos os finais. Sem sol, o sal do erário, salário. Perder orgia, semistério, o empresário. Siderurgia do opus, o só do erário. Se der a via do pus, opus errado. Se der o certo do errado, o empregado. Se der o errado do certo, o imprecário. Imprecário, tá? Que ele fala sobre empregado, empresário, errado, o horário. Então, talvez sobre uma ideia de exploração de trabalho, tá? Sobre ser precário, as condições de trabalho, tá bom? Essa aí é a ideia. Esse aqui é um muito famoso, já caiu no vestibular, a Jotagem, tá? Do Mário Chamy.
que é, quem aí não conhece a agiota é uma pessoa que faz tipo um empréstimo de dinheiro de forma ilegal e vai cobrando juros exacerbados, e por isso é ilegal, né, por esses juros que são cobrados de forma exacerbada, tá? Agiotagem, 1, 2, 3, o juro, o prazo, o por, o cento, o mês, o ágio, porcentagem, aí o neologismo do Mário, tá? 10, 100 mil, o lucro, o dízimo, o ágio, a mora, a monta, empréstimo, muito, nada, tudo, a quebra, a sobra, a monta, o pé, o cento, a cota, a janota, a agiota, tá? Então aqui ele vai fazendo tipo uma coisa gradual para explicar então como é cobrado o por, o cento, o mês, o ágio, 10 mil, 10, 100 mil. Então é uma coisa crescente que ele vai explicando que os juros é muito grande da agiotagem, tá? Vamos ver mais dois e depois vamos para o nosso próximo autor. O nosso próximo autor da poesia Praxis, o parceiro aí do Mário Chamie. Então, o outro poema, o tolo e o sábio que há em você não sabe o que sabe, o tolo que não se vê. Sabe que não se vê, o tolo que não sabe. O que há de sábio em você? Mas do tolo que há em você, não sabe o sábio que você vê. Então, uns trocadilhozinhos que ele usava para trazer reflexões. Então, aqui a poesia dele, o poema dele, expressa muito reflexão sobre a palavra. A palavra aqui importa muito mais do que a forma dos poemas, tá? E ele aparecia muito sobre plantio, sobre seiva, sobre trabalho nas poesias e poemas dele, tá? Olha aqui, vamos ver o plantio. Cava, então descansa. Inchada, fio de corte, corre o braço. De cima e marca. Mês de som da cova. Joga, então não pensa. Semente, grão de poda larga a palma. De lado e seca. Res de malha. Cava, calca. E não relembra. Demência, mão de louco planta o val de perto. Itália, 3 de paus, cova. Então, aqui ele fala sobre o plantio, sobre enxada, sobre cova, e não pensar do que se está fazendo, de novo sobre trabalho, sobre o cansaço do trabalho na lavoura, né? Então, ele traz uma reflexão sobre as pessoas que trabalhavam aí no campo, tá? O que é bastante recorrente nessa obra Lavra, que é muito importante, tá, gente? É algo que fundou, que fez surgir aí a poesia Praxis. A Lavra de Mário Chamie, tá? O nosso próximo autor é o Cassiano Ricardo, tá? Que era parceiro aí do Mário Chamie, que entrou nessa da poesia Praxis junto e começou a escrever. Mas ele teve 4 fases, tá? O Cassiano Ricardo. Então, ele viveu de 1895 a 1974. Ele era mais velho que o Mário, né? Então, ele escrevia já há muito tempo ali, ó. Vamos ver as principais obras dele. A Flauta de Pá, de 1917. Jardim das Hesperides, de 1920. Vamos Caçar Papagaios, de 1926. Borrões de Verde e Amarelo, de 1927. O Sangue das Horas, de 1943. O Arranha-Céu de Vidro, de 56. Montanha-Russa, de 60. E Amanhã Difícil, de 60. Então, aí as últimas obras que tem um caráter mais da poesia praxis, tá? E eles têm como características obras e heranças parnasianas e simbolistas ali na primeira fase dele, tá?
Vocês lembram do movimento parnasianista, das escolas, né, parnasianista e simbolista, tá? Então, aquela ideia ali da métrica e da forma no simbolismo, do sentimentalismo do simbolismo, essa era a primeira fase dele. A segunda fase, ele apresenta poesias com caráter muito sentimental e lírico, tá? Aí, com o passar do tempo, ele tem a fase que ele usa técnicas vanguardistas. E quando ele chega para escrever na poesia praxis, ele usa temas de cotidiano, intimistas e ligados à realidade, tá? E, claro, como todo poeta praxis, ele usava recursos visuais e tipográficos, tá? Olha aí uma citação do Cassiano Ricardo, que diz: toda arte fala, mas a poesia é a única que fala a linguagem das palavras, tá? Profundo isso, que fala, né, que a poesia é a única linguagem que fala a linguagem das palavras, que diz o que nós queremos, o que nós sentimos, o que nós queremos dizer de fato, tá? Vamos ver aí um trecho, um poeminha dele, que de novo aqui aparece, sem uma métrica, tá? No poema, vocês podem ver. Os nomes dados à terra descoberta. Aqui é uma reflexão sobre os colonizadores portugueses, tá? Então vamos ver o que ele nos diz. Os nomes dados à terra descoberta. Por se tratar de uma ilha, deram o nome de Ilha de Veracruz. Ilha cheia de graça, ilha cheia de pássaros, ilha cheia de luz, ilha verde onde havia mulheres morenas e nuas, Anhanguás a sonhar com as histórias de luas, e cantos bárbaros de pajés, emporaces, batendo os pés. Depois mudaram-lhe o nome para Terra de Santa Cruz, terra cheia de graça, terra cheia de pássaros, terra cheia de luz. A grande terra girassol, onde havia guerreiros de tanga e onças ruivas deitadas à sombra das árvores, mosqueadas de sol, mas como houvesse em abundância. Certa madeira cor de sangue, cor de brasa, e como fogo da manhã selvagem. Fosse um brasido no carvão noturno da paisagem, e como a terra fosse de árvores vermelhas, e se houvesse mostrado assaz, gentil. Deram-lhe o nome de Brasil, Brasil cheio de graça, Brasil cheio de pássaros, Brasil cheio de luz. Tá? Então, aqui é uma reflexão sobre os colonizadores, sobre a mudança de nomes, sobre o que eles dizem e não dizem ser a nossa terra, tá? Vamos ver aí outro poeminha dele, para ver as diferentes formas, né, que ele escrevia. Campanário de São José. Quem não tem seu bem, que não vem, ou vem, mas em vão quem. Tá? Essa é bem rapidinha. Trouxe mais uma votação. Essa é bem conhecida, tá um pouquinho cortado ali, mas dá para ver que é a esfera, tá? Vamos ler todo mundo junto. A rotação. A esfera em torno de si mesma. Me ensina a espera, e espera me ensina. A esperança me ensina. Uma nova espera, a nova espera me ensina. De novo a esperança na esfera. A espera em torno de si mesma me ensina a espera. A espera me ensina, a esperança me ensina, uma nova espera nova. Espera me ensina uma nova esperança na esfera. A esfera, em torno de si mesma, e vai repetindo. Fica repetindo até o final. Me ensina, espera me ensina, a esperança me ensina, uma nova espera a nova. Espera me ensina uma nova esperança na esfera. E vai assim até o final, tá? Como se fosse uma rotação de fato. Percebe que esse poema ele vai rodando, é como se ele rodasse, tá? Como se fosse uma esfera rodando e se repetindo. E não precisa da forma redonda que nem lá no concretismo.
eles faziam um ovo e outras formas para explicar o sentido, a movimentação, a parte artística. Aqui ele fez um poema rodar sem uma forma visual necessária, tá? Ele fez rotação e fez esse poema rodar sonoramente. Ele usou o recurso sonoro do poema, tá? Trouxe uma questão para a gente ver, trouxe duas para a gente ver, tá? Esse aqui é da SPM, é um vestibular. Então, qual é a questão? Mário Chamy foi poeta do movimento Praxis, tá? Crítico literário e locutor da Rede Record, formado em Direito pela USP, foi secretário municipal de Cultura de São Paulo, criou a Pinacoteca Municipal, o Museu da Cidade e o Centro Cultural de São Paulo. Lecionou por mais de 30 anos na SPM-SP. Tá? A questão aqui traz o poema Fantasma. Então, vamos ler para entender qual é a questão que pede, tá? Fantasma. Um fantasma ausente põe tijolo sobre o tijolo ao seu redor. Primeiro mede o terreno, divide o espaço, calca com o pé a planta que não floresce, mas que cresce sob estacas de cimento. Depois a ausência se preenche. O fantasma move a cal, a pedra, a pá. O fantasma move o corpo já presente do lugar em que está. Presente e ausente. Um fantasma se acasala, move seu corpo de carne e osso, come a própria argamassa e se desfaz no próprio fosso. Tijolo sobre tijolo. Um fantasma fez seu poço. Profundo e pesado, né? Vamos ver aí o que o vestibular pediu. Sobre o poema acima, assinale a afirmação errônea, ou seja, errada. Qual é a afirmação errada? Vou aí lançar já para vocês a enquete. Então, a figura do fantasma operário remete à ideia de um indivíduo despersonalizado, construindo algo que acaba sendo o próprio emparedamento. B. Sugere-se a humanização do fantasma na expressão se acasala, único movimento em que ocorre um resgate existencial. C. A referência à rudeza da vida ou às condições mínimas de vida decente, sobretudo quando o fantasma come a própria argamassa. O paradoxo presente e ausente traduz a ideia de fantasma. Fantasma este que edifica o poço, a alegoria do próprio buraco existencial. E a última estrofe sugere a ideia do trabalho como fonte consumidora e destruidora das energias humanas. Então, qual está errada nessas opções? São 4 certas e uma errada. Tá, vou dar um tempinho para vocês. E já publico a enquete. Então, qual é errada aqui? Bom, se não responderam, vou publicar. Então, cada um de vocês botou uma. E a resposta certa desta questão é a B. Então, parabéns a quem botou a B. Sugere-se a humanização do fantasma na expressão se acasala, único momento que ocorre o resgate existencial. Nessa questão, nesse poema, fantasma, não existe um resgate existencial, tá? É um buraco ali existencial, é uma crise existencial daquele fantasma, ele está cavando o próprio buraco. Então, não existe um resgate, tá? Ele não tem uma vida pela expressão se acasala, tá? Vamos para a nossa próxima questão. Essa é barbada, vocês vão arrasar. Vou botar aqui já para vocês. Segundo o poeta Mário Chamy, determinado movimento poético opõe a palavra coisa do concretismo à palavra energia. Aquilo que eu estava explicando para vocês. Da palavra objeto ou palavra coisa, a palavra energia, que trouxe aí o Mário Chamy.
não considera o poema como um objeto estático e fechado, e sim como um produto dinâmico, passível de transformação pela influência ou manipulação do leitor, tá? Trata-se de uma referência ao A, hermetismo, B, dadaísmo, C, cubismo, D, poesia praxis, E, simbolismo. E aí, galera, o que é? Qual é a resposta? Então, qual é a resposta dessa? Então, vocês já responderam. Eu vou publicar o resultado. Exatamente. Meus parabéns, meninas. É a poesia praxis, né? Que é fundada aí pelo Mário Chamy, e ele lança essa ideia de palavra energia e de o leitor poder transformar aquela poesia, tá? Essa é a ideia, então, da poesia praxis, da ideia praxis, tá? Essa foi nossa aula de hoje, tá? Espero que tenham entendido e tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem me perguntar o que quiserem. Este é o momento. Se tiverem alguma dúvida, a gente conversar. E na próxima aula teremos poesia processo, depois poesia social. Uma boa noite, Yasmin. Boa noite para todos. Espero que tenham aproveitado. Um bom final de semana. Um beijo a todos. Ó, só vou lembrar aqui das redes sociais, tá? Desafio Pré-Universitário Popular, para vocês cuidarem lá os vídeos. O que faltou aqui, vocês podem repetir lá no YouTube. Daqui uns diazinhos as aulas estão todas lá dessa semana. Seguir a gente no Insta, no Twitter e no Facebook para ficarem ligados nas notícias, tá? Para terem todas as informações disponíveis para vocês. Uma boa noite, bom final de semana.